Hoje vamos falar sobre, sei lá, lei da atração, mas enfim, é um princípio que eu venho testando na minha vida por alguns anos e vem dando certo, que é trocar o mas e se der tudo errado pelo e se der tudo certo. E é isso que a gente vai falar hoje. Roda a vinheta e vamos conversar. Antes da gente conversar sobre esse assunto, obviamente, a gente vai preparar aquele cafezinho junto. Na verdade, o café já está preparado, é só eu colocar aqui dentro da xícara. Vamos lá. Esse princípio, eu acho que eu li em algum livro, ou vi em algum vídeo. É como se fosse a lei da atração mesmo. Eu acho que até se encaixa nesse ponto de lei da atração. Que eu era uma pessoa que acreditava muito na minha juventude, ali próximo dos 16 aos 20 anos, sei lá, 19 anos. Foi nessa faixa aí, onde eu comecei a ter moto, comprar carro, essas coisas, né? Tive minha moto com 17, depois comprei carro com 18 e eu sempre fui ensinado a guardar dinheiro porque vai acontecer imprevistos, vai dar coisa errada. Alguma hora vai chegar algum problema e você vai ter que resolver. E, de fato, toda vez que eu tentava poupar uma grana, esse dinheiro ia embora porque acontecia um imprevisto. Todo mês tinha imprevisto, todo mês. Eu guardava R$ 200, pum, imprevisto. Tinha vezes que eu conseguia guardar lá por 2 meses e eu não ficava pensando nisso, esse mês não teve imprevisto tal, não. Às vezes eu acabava passando despercebido pela minha mente. E eu pensava assim, passava lá uns 2, 3 meses, eu conseguia guardar uma grana, né? Isso já quando eu tava com o carro. E eu falava assim, na hora que eu lembrava, eu falava, nossa, já faz uns 3 meses que eu não tenho imprevisto e o carro tá dando tudo certo. Pum, dava uma bomba maior, que daí comia todo o dinheiro que eu tinha guardado dos últimos 3 meses. Ou seja, essa forma de pensar minha, toda vez me gerava um imprevisto, obviamente, né? Eu meio que atraía isso para minha vida. E, e é isso, toda vez. Era em qualquer situação que eu imaginasse. A maioria das vezes era do carro, né? Que era o maior problema. Que, que eu guardava uma graninha e tal. Enfim. E aí eu comecei nessa de desenvolvimento pessoal, aprender desenvolvimento pessoal, entender um pouco mais sobre a lei da atração. E quando eu comecei a entender por esse ângulo, né, tipo, em vez de você ficar pensando, mas vai dar tudo errado, eu comecei a pensar, vai dar tudo certo. Comecei a pensar dessa forma. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Obviamente que isso é um trabalho constante da gente, né, da mente. E eu comecei a entender que são fases da vida. Não é toda hora que você vai estar embaixo. Tem hora que você está em cima e tem hora que você está embaixo, né? E até hoje é assim. Porém, agora eu entendo que quando eu estou embaixo, eu sei que uma hora eu vou estar em cima. Então é uma fase que eu estou passando, às vezes de estar embaixo, né? E eu aprendi a desfrutar quando eu estou na baixa também, né? Desfrutar como? Às vezes, por exemplo, eu tô com o financeiro muito bem controlado, com grana sobrando, e a gente desfruta, por exemplo, em restaurantes mais caros, vai em alguns lugares, conhecer lugares diferentes e tal. E quando a gente tá com o caixa embaixo, a gente desfruta de outra forma. Vai comer um lanche, vai comer uma esfirra, vai comer uma pizza, uma coisa mais barata, né? Não vai explorando em qualquer lugar. Apesar de que para nós é qualquer lugar, desde que estejamos numa boa companhia, né? Eu e minha esposa gostamos da companhia muito um do outro, então qualquer lugar que a gente está bem.
Mas esse é um dos pontos que eu comecei a entender. Às vezes a gente tá numa baixa, já teve fases da gente estar com um carro muito velho, bem velho mesmo, e tudo bem, a gente desfrutou. Teve momentos que eu peguei muita raiva do carro, porque o carro deu problema. E é um trabalho de controle emocional e constância e tal, e aí daqui a pouco a gente já tá com o carro melhor e vai avançando, tá? Mas isso foi tudo porque eu fui trabalhando nessa questão, tipo, e se der certo? E se eu arriscar dessa forma e também der certo? Qual que vai ser os meus benefícios? Em vez de eu ficar pensando na perca, né? Esse é um dos princípios que eu aprendi no mercado financeiro. Quando eu operava day trade e eu era muito bom, né? Por modéstia à parte, eu sempre fui muito bom. Tive um operacional muito bom e muito assertivo. Tanto é que já vieram pessoas que entraram, tipo, anos antes de mim e não conseguiam ter resultados. E quando me acompanhava na rede social, falava, putz, como é que esse cara consegue ter esses resultados aí? Mas era porque eu estava trabalhando meu emocional. Não, eu não estava apenas olhando o mercado financeiro. Eu estava juntamente me desenvolvendo, lendo livros, fazendo meditação, essas coisas. Então, tudo isso me ajudava a entrar de forma tranquila dentro do mercado. E fora a minha rotina matinal, né? Que eu me preparava para entrar no mercado financeiro. Então, eu tinha meu momento ali, né? Tudo isso que eu faço hoje, acordar cedo, apesar que agora já são 11h15, mas eu ainda tô de férias. Tenho mais hoje e amanhã. Segunda-feira eu volto a trabalhar. E tá tudo bem também. Eu gosto de trabalhar, né? Ter férias é muito bom, mas eu também gosto de estar produtivo, produzindo. As férias ela te ajuda a descansar, recalcular rotas e realinhar alguns objetivos, ainda mais quando é na virada do ano, para você repensar sobre algumas atitudes, alguns movimentos que você quer fazer para o novo ano. Isso tudo é muito bom. E tá alinhado, obviamente, com essa questão de e se der certo, né? E se der certo, quais serão os benefícios? Então, eu vendo um vídeo, antes de eu abrir esse vídeo aqui, vendo um vídeo de uma mulher, ela falava assim, não fica querendo ajudar as pessoas, tipo assim, querer ensinar as pessoas, isso só vai te trazer mais estresse, tá? As pessoas, elas têm o momento delas certo, elas vão entender as coisas no momento certo, às vezes o que serve para você não serve para outra pessoa, e era isso que eu ficava tentando fazer no meu Instagram, né? Por eu falar sobre um nicho específico, né? Essa é a questão do desenvolvimento pessoal, para a parte de produção de conteúdo, audiovisual, de internet e tal, de Instagram, mas um foco maior em Instagram. Eu queria que as pessoas fizessem exatamente do meu jeito, né? As pessoas entravam para as minhas mentorias, mas no final das contas não era aquilo que elas queriam. E aí eu me frustrava porque eu tentava forçar as pessoas, vamos, 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 vai dar certo agora, faz isso, faz aquilo. Eu me frustrava porque na verdade as pessoas não estavam preparadas para aquele momento delas de virada, né? Então, aí essa mulher falando sobre isso, né, sobre a gente querer forçar as pessoas, não, quem passa raiva é só você. E eu percebi isso. Só eu que passava raiva. Só eu que me sentia frustração pelos outros, né? Então, a gente tem que parar com isso de querer cagar regras para as pessoas ou querer ajudar as pessoas. Elas têm os momentos delas, elas vão dar certo no momento certo. Assim como você, assim como eu. A gente vai dar certo no momento certo, a gente vai aceitar coisas no momento certo, vai renegar outras coisas no momento certo, né? Então, para tudo na nossa vida tem as fases, né? E ela falou uma coisa muito, muito legal. Ela falou que em São Paulo as pessoas não estão mais comprando casas, né? Ela mora lá em São Paulo. Falou assim, as pessoas não estão mais comprando casas porque antigamente as pessoas compravam casas perto do trabalho delas porque elas queriam ficar no trabalho, naquele trabalho o resto da vida, porque elas queriam ter segurança. E a nossa geração está vindo diferente, né? Está numa uma, uma outra, uma revolução que vem acontecendo, né?
Talvez seja por conta da internet, os meios foram facilitados, então a gente consegue enxergar novas possibilidades diferentes, quer testar mais coisas, quer ter novas experiências, né? Quer viver a vida, né? E quem consegue entender que nunca, na verdade, nunca as coisas nunca não vão dar errado. São as fases que acontecem que a gente está embaixo, que está em alta, né? Então não vai dar errado. Aí você vai talvez tropeçar ali, tropeçar aqui e tal, mas você vai continuar vivendo. Você não vai morrer por causa disso, né? Ah, troquei de emprego, vou morrer. Como eu, da primeira vez que eu fui mandado embora da empresa, onde eu quase dei na lata de um vendedor vagabundo lá que tava roubando a empresa. Enfim, foi mal contada a história e eu fui mandado embora. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Quando eu fui mandado embora, né? Só para contextualizar, para mostrar que de fato a fase que eu estava lá, eu fui mandado embora de forma injusta. Os meus ex-patrões já chamaram eu várias e várias vezes para voltar a trabalhar, porque eles entenderam que eu era uma peça-chave para a empresa, né? E de fato, a história foi mal contada ou no momento, enfim, foram várias situações ao mesmo tempo. Quando eu fui mandado embora, eu chorei dentro da sala do RH. E a menina do RH, calma, Erison, calma. Sua vida não acabou aqui não. Você não vai morrer. Você vai achar um outro emprego, você é um excelente funcionário e você vai dar certo na vida, né? Mas na minha cabeça, eu já fazia quase 10 anos que eu estava lá, acabou a vida minha, acabou minha vida. E na verdade não, ali foi um recomeço de vida. E aquilo ali foi muito necessário para o meu crescimento. Foi onde eu me conectei com pessoas voltadas para o mundo digital, aprendi, amadureci, e entendi que falar até papagaio fala, né? Então, tomei vários tombos durante esse meu período que eu tentei empreender, né? Ser autônomo. Então, eu amadureci demais, aprendi demais, me conectei com várias pessoas muito boas. Foi um ano de muito aprendizado, não só da vida, da vivência, como também de treinamentos. Fiz muitos treinamentos, tive acesso a muitos treinamentos. Eu tinha tempo, tinha, assim, sabe? Eu fazia o meu horário. Mas eu entendia que naquele momento, que era uma fase que eu estava vivendo, tipo, de muita liberdade, ela poderia acabar, como acabou, mas como eu sabia que era um momento que poderia acabar, eu falei, vou aproveitar ele para fazer conexões, porque quando acabar, se acabar, isso também já relembrando aqui sobre a lei da atração, se eu estava pregando para mim que iria acabar, realmente acabou, né? Então, eu aproveitei para fazer as conexões. Conectei com um, conectei com outro, é, e aí isso vem servindo para minha vida. Como eu tenho meus contatos, quando eu preciso de coisas voltadas para o meio digital, para a área de social media, que é a minha área hoje, que é o que eu trabalho, marketing em geral, se eu não tenho a ferramenta necessária, eu tenho quem tenha, né? Ou aquela pessoa, se ela não tiver, ela tem quem tem. Então, as conexões foram muitas e me ajudam até hoje. É, enfim, no final tudo deu certo, deu certo demais. E pensando, voltando sobre o assunto do vídeo da mulher, ela falou que as pessoas hoje em dia elas não têm mais medo de sair dos empregos, porque se elas estão insatisfeitas, elas vão procurar um outro emprego e por isso elas não estão comprando casas, porque se ela muda de emprego, o emprego é mais longe, ela vai alugar uma casa mais perto, então elas moram mais perto dos empregos, então automaticamente não tem casas, né? Morando perto do emprego, elas economizam com combustível e tudo mais. Então, esse é um dos princípios que eu sou muito adepto. Eu gosto muito desse princípio de morar perto do trabalho. Hoje, hoje eu não moro perto do trabalho e isso me consome uma boa parte da minha renda, né? Que eu sou CLT. Eu sendo CLT, eu preciso ser estratégico. Não adianta eu morar numa casa linda, tá maravilhosa e gastar, sei lá, 30% do meu salário com combustível, né? Eu posso ganhar bem, mas se essa parte do meu salário estiver indo embora com combustível só para mim trabalhar, eu tô pagando para trabalhar,
né? Então, o problema não é do patrão, não é do patrão, tá? Coloca isso na sua cabeça, o problema não é do patrão, o problema é seu. Você que tem que se mover. Se você quer continuar nesse trabalho, você que tem que se mover. Ah, mas o patrão tinha que me pagar mais. Não, ele está pagando o que você vale. Se você quer valer mais, você tem que mostrar mais trabalho, mais serviço. Você vale o que você entrega, tá? É, uma coisa que eu aprendi, coloca isso na sua cabeça. Essa informação mudou minha vida. Você vale o tanto de problema que você resolve, tá? Se você consegue resolver bastante problema, se você é uma pessoa que soluciona bastante problemas, você vale muito, tá? Agora, se você entende que você resolve muitos problemas e não está sendo valorizado, aí está em você também fazer uma mudança de trabalho, né? Ou chegar e falar para o empresário lá, ó, né? Eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, que às vezes é tantos colaboradores que eles não conseguem enxergar também isso, tá? O dia a dia do empresário, ele tem que resolver os problemas dele, da empresa, fazer a empresa continuar girando, e para ele, pagando seu salário, tá tudo bem. Então, às vezes, ele precisa ser avisado também, tá? Mas a culpa nunca vai ser de terceiros, a culpa é sempre a sua, por aceitar as situações, tá? Então, eu pensando dessa forma estratégica, é o que a gente está fazendo, é o movimento que a gente está fazendo agora, tá? Morando mais perto do trabalho para economizar com combustível, automaticamente sobra uma renda aqui e tal, tal. A gente vai mexendo os pauzinhos, que no momento certo, talvez eu conte para vocês aqui no canal, tá? Mas tudo isso começou, derivou-se do pensamento. E se der certo? Né? E eu conversando com minha esposa, e se der certo? E se der certo isso? E se der certo aquilo? E aí, quando a gente começou a pensar dessa forma, os pauzinhos começaram a se encaixar naturalmente, naturalmente. A gente não precisou ficar se matando com nada, as coisas foram se encaixando sozinho, né? Que foram aí praticamente um ano de negociação aí com, com um amigo meu, que é meu assessor de investimento. Então, conversando com ele e tal, entendendo sobre o mercado, estamos fazendo esse movimento, tá? E isso tudo desprende a gente para novas possibilidades, tá? Desprende a gente para as novas possibilidades, porque a gente agora eu já pensava dessa forma, mas agora colocando em prática uma coisa que é de um volume maior, né? É um problema maior, vamos dizer, que a gente decidiu enfrentar aí. Isso faz com que a gente cresça também, tá? Isso perante até mesmo a empresários, tá? Investidores, por quê? Quando você já arriscou mais coisas, você já deu errado em mais coisas, eles entendem que você é resiliente, é uma pessoa que já tentou várias coisas, às vezes não deu certo, mas tem experiências de vida, diferente das pessoas que não tentaram, simplesmente ficaram estagnadas ali. Isso eu falo até mesmo, tem a experiência de de um cunhado meu, Bruno. Eu sou fã dele, é um cara muito bom, muito foda. Eu me inspiro nele como pessoa assim, como liderança. É um cara muito bom de liderança. E ele já arriscou muitas coisas na vida dele. Ele já tentou empreender, já foi gerente de várias empresas. E o fato dele arriscar muito, ele tem um arsenal, né, uma bagagem muito grande. E quando ele vai conversar nas empresas, né, quando ele vai ser recrutado, ou que ele vai entregar um currículo, não sei, na maioria das vezes eu acho que ele, na verdade, recebe propostas, as pessoas encontram ele, porque ele é um cara muito bom, então os empresários vão atrás dele, se encontra com ele em algum lugar e tal, e vê o potencial que ele tem e faz uma proposta, uma oportunidade para ele, tá? Então, é dessa forma, por quê? Quando a pessoa demonstra otimismo, liderança, enfim, essas coisas que hoje em dia está cada vez mais difícil de encontrar, o empresário ele quer essa pessoa dentro do time dele. E aí a oportunidade vem, né? Então, esse meu cunhado ele é muito bom, tá? Não sei como isso se encaixa na questão da lei da atração, mas eu acho que o fato dele estar sempre buscando essa linha crescente de evolução profissional
isso automaticamente atrai as coisas boas para ele, né? Do lado profissional. E é isso. Nós, eu e minha esposa, estamos numa fase que não estamos buscando, sei lá, muito crescimento profissional. A gente está querendo mais o mesmo, viver experiências. É uma fase da nossa vida que a gente, tipo, dinheiro é legal, é muito bom. Claro, a gente precisa para viver, não tem como viver sem dinheiro, né? Mas a gente busca também paz, equilíbrio, tranquilidade, experiências. Tanto é que ontem chegou a noite, a gente passou o dia, né, eu fui, mandei lavar o carro, fui lá conversar com os meus ex-patrões, né? Minha patroa chamou para conversar, queria contar uma história que aconteceu. Depois fomos ver a casa nova dos meus pais, que eles estão comprando, né? Muito linda, maravilhosa a casa. E depois disso a gente voltou para casa, tomou um banho e saímos. Saímos porque a gente está investindo em experiência, investindo em experiência. Para nós é muito importante isso, e isso fortalece os laços do casal. Enfim, muitas coisas. Então é isso que eu queria dizer para vocês hoje, tá? Sobre trocar esse seu pensamento pessimista por um otimista. Ah, mas eu tô vendo que tá tudo dando errado, e como é que eu vou pensar positivo se tá tudo dando errado? Aí que tá um segredo que eu também nunca consegui entender. Mesmo quando eu estava na fase difícil e tudo dando errado, se eu pensasse positivo, se eu começasse a pensar como que eu faço para sair dessa situação, essa é uma pergunta que você deve fazer. Em vez de você falar, putz, tô na merda, tô ferrado, não tem saída. Toda vez que você pensa de forma negativa e pronuncia, verbaliza de forma negativa, você vai cada vez mais se enfiando num buraco. Agora, fala, quando você tá vendo que você tá numa situação difícil, você coloca na sua cabeça, inverte a polaridade da situação, em vez de pensar negativo, pensa positivo, fala: o que eu tenho que fazer para sair dessa situação? O seu cérebro ele começa a trabalhar, ele começa a pensar, ele começa a ligar os pontos, tipo, se você tem essa opção aqui, ó, você pode trabalhar à noite, você vai ter que se esforçar um pouco mais, porque você entrou num problema. Né? Você vai ter que ter uma fase ali que você vai ter que se esforçar um pouco mais. Ah, me tô numa dívida aqui, entrei numa dívida de R$ 5.000. Tá bom, durante 5 meses, se você ganhar R$ 1.000 a mais, sei lá, sendo um garçom, apesar que garçom acho que não ganha só isso fazendo um turno da noite, né? Durante o mês, eu digo. Mas digamos que você fosse trabalhar de garçom e ganhasse só R$ 1.000 por mês. Você vai trabalhar durante 5 meses. Durante 5 meses da sua vida, você vai ver que daí, por exemplo, se agora é janeiro, começou em janeiro, em maio você já finalizou suas contas, você saiu desse problema. É uma fase, mas você tem que pensar dessa forma. O que eu tenho que fazer para sair desse problema? Agora, se você ficar só mantendo, né, na sua cabeça, tô num problema e vai empurrando com a barriga e vai puxando empréstimo daqui, empréstimo dali, vai fazendo aquela bola de neve de problema e não quer sair dessa situação, né? Você parece que você está se auto-enganando, né, em querer sair dessa situação. Não vai sair. Não vai sair. Você tem que renegar algumas coisas por um período para poder sair dos problemas. Isso é um fato, tá? Eu digo isso por experiências próprias, porque eu, de vez em quando, às vezes a gente extrapola e acaba saindo um pouco do eixo ali financeiro. E aí, a hora que eu vejo aquela situação, eu já falo, ó, vou fazer isso, isso, isso. Minha esposa já entende esses movimentos que eu faço. E por um tempo a gente vive mais tranquilo, em vez de ficar gastando, esbanjando um pouco mais, a gente dá aquela recuada. E isso a gente já é um movimento nosso, que a gente já identificou, né? Então, pense de forma positiva. Pense em sair do problema, tá? Seja otimista e trabalhe isso. Eu só ficar pensando também não vai adiantar nada. Cata um papel e escreve lá. 5 opções para você sair desse problema. Trabalhar de garçom, trabalhar de Uber, sei lá, vender brigadeiro na rua e vai colocando bolo de pote, não sei o que. Coloca as opções que se encaixam para sua realidade, que vai te ajudar a fazer, sei lá, 500, R$ 1.000 por mês.
dependendo, tô falando coisas financeiras, tá? E qual que é o período, quantos você vai ter que vender por dia e tal, para poder sair desse problema. E escreve ali. Escrevi 5 opções. 3 não se encaixa para o meu negócio. 2 eu gostei, é interessante. E dessas 2, quais são as viáveis? Aí levanta os custos, o que você vai ter que investir. Talvez você vai ter que investir em equipamento. O que você não precisa investir em equipamento que vai te ajudar, tá? E entenda que isso é uma fase. Eu aconselho você não ter que investir em equipamento, apenas em mão de obra e matéria-prima. Porque, como é uma fase, você vai ter que fazer aquilo ali por um tempo curto, então não precisa investir em equipamento. E você já está apertado, para que vai fazer uma dívida a mais, né? Então, comece saindo da bola de neve que você entrou, comprando apenas matéria-prima e entregando a sua mão de obra, tá bom? E o seu talento, obviamente. Seja uma pessoa feliz, venda de forma alegre, espontânea. Não seja uma pessoa carrancuda, egoísta, chata. Tem pessoas que é prepotente. Eu fiz um brigadeiro aqui, o meu brigadeiro é o melhor. Tipo, cara, seja humilde. Seja humilde. Já comi, tem pessoas que já vieram me vender brigadeiros, pessoas que são próximas, tá? Que até convivo. A pessoa vem me vender o brigadeiro, um negócio, não sei se era brigadeiro, não era brigadeiro, não era. Outro doce. Alfajor, acho que é. Pão de mel. Horrível. Baixa qualidade, horrível, péssimo, e a pessoa extremamente egoísta, prepotente, o meu é o melhor, não sei o que, não sei o que lá, e eu não tô aqui pra ficar implorando nada, que ninguém tenha dó de mim, não sei o que e tal. Certo? Ninguém precisa ter dó de você, mas você precisa ser humilde pra vender, né? E tanto é que eu comprei uma vez só, nunca mais comprei. E a pessoa se acha, tá? Então não seja esse tipo de pessoa, porque isso aí afasta as vendas de você. Seja uma pessoa humilde, sorridente, as pessoas gostam de pessoas que conversam. Converse com as pessoas, tá? Acho que fugiu um pouco o foco aqui, mas se essa é uma forma de você sair dessa bola de neve que você está, pensando de forma otimista, né? Tem a ver com a lei da atração, você escrever coisas que você tem vontade de fazer para você sair dessa bola de neve, e é isso. Tá bom? Vou me arrumar aqui para ir almoçar na casa da minha avó. Tenha um ótimo dia. Tamo junto. Falou, valeu.